Bom, vamos falar um pouco sobre as esferas celestes. O que é a ideia dessas esferas? Bom, a primeira coisa que precisa a gente ter em mente é que observações astronômicas elas não são fáceis de fazer, elas são bem complicadinhas. Uma primeira complicação das observações astronômicas é o seguinte: esses objetos astronômicos, planetas, estrelas, cometas, eles estão muito longe da Terra. Eles estão muito longe da Terra, numa distância tão grande que é muito difícil a gente até conceber o que a gente está dizendo. Tá? Então não dá para você imaginar um sistema do tipo x, y, z e dizer, o planeta está aqui, ele tem a coordenada x, y, z em relação a um certo eixo de referência. Né? Isso não faz sentido, certo? Desse, pelo fato desses objetos estarem muito, mas muito longe. Então a gente precisa encontrar uma outra forma de marcar a posição deles. Então marcar a posição deles é basicamente marcar a direção na qual eles são observados. Né? Quer dizer, a gente está aqui na Terra, que a gente pode imaginar como sendo um pontinho, a gente olha numa determinada direção e vê um objeto, aqui por exemplo na posição C2. Então se a gente marcar essa direção aqui no céu, ou seja, um ponto em cima de uma grande esfera, chamada de esfera celeste, isso vai ser a posição daquele nosso astro, né, que nós estamos observando naquele momento. Tá? Então, o que é a posição do ponto de vista astronômico? É uma direção, né, em relação à Terra. Né? Ou seja, a posição em cima de uma certa esfera de raio muito, muito grande, certo? Chamada esfera celeste. Uma outra complicação que essas observações trazem é o seguinte: a Terra ela não apenas tem um movimento de translação, mas ela também tem um movimento de rotação em torno de si mesma. Então a Terra gira em torno de si mesma como um peão. Né? Quando você vê o peão girando, a Terra tem um movimento daquele também. Tá? Então significa que um objeto que esteja parado no espaço sideral, ele vai parecer para a Terra como se ele estivesse se movimentando. O Sol, por exemplo, o Sol descreve uma trajetória aqui, né, em cima da nossa esfera celeste, chamada de eclíptica. Eclíptica é a trajetória do Sol, e ela tem uma direção, né, que nós observamos quando nós olhamos. Né? De fato, se você parar para pensar e você for sair no quintal da sua casa várias vezes ao dia, você vai ter a impressão que o Sol está dando um passeio no céu, né? Da direita para a esquerda. Aí você vai ter essa impressão se você olhar para ele. Mas na realidade o que está acontecendo não é que o Sol está se movendo, né? E sim que a Terra está girando. Tá? Então esse movimento de rotação da Terra é que dá essa impressão de que o Sol está se movendo. Claro, nós sempre podemos dizer que nenhum dos observadores é fundamental, né? Então, a gente pode se considerar parado e pode considerar que é o Sol que está se movendo. A gente pode fazer isso? Pode, perfeitamente. Só tem que lembrar, né, lá das equações de Newton, que esse não é um referencial inercial, porque é um referencial que está girando, que tem uma certa aceleração centrípeta, né? Mas tirando corrigindo para isso aí, é claro que os referenciais são equivalentes, tá? Então, e essa é a dificuldade de a gente pensar em milhares de anos atrás, né? Explicar. Você imagina que você está há 2000 anos, ninguém sabia que a Terra era esférica, ninguém sabia que era a Terra que girava em torno do Sol. É claro que todo mundo tem a impressão de que é o Sol que gira em torno da Terra, tá? Porque é essa a impressão que você tem quando você faz a observação com seus olhos, certo? E aí ocorrem algumas coisas interessantes, por exemplo, tem alguns planetas que quando você olha para eles, eles parecem que estão indo para frente, momentos depois parece que eles estão indo para trás. Eles têm movimentos errantes, né? Nesse sentido, não é diferente do Sol, que está sempre caminhando na mesma direção. Esses planetas às vezes parece que vão para frente e às vezes parece que eles vão para trás, tá? E aí não sei se vocês já ouviram a piadinha besta, terraplanista, que diz que se a Terra fosse esférica, ela não seria um planeta, ela seria uma redondeta.
Bom, claro que isso não faz nenhum sentido e ainda é de uma certa ignorância, porque planeta, no caso dos astros, não significa, não tem nada a ver com ser plano. Planeta é porque vem de uma palavra grega que significava errante, tá? Por esse motivo, pelo fato de o movimento no céu parecer desordenado, às vezes vai para frente, às vezes vai para trás, e daí que era chamado de errante, tá certo? Bom, Platão, na Grécia Antiga, coloca um problema muito interessante, e isso em física e em matemática às vezes é mais importante do que resolver. Né? Você colocar, como é que eu digo? Você elaborar o problema e propor o problema. O que foi que o Platão propôs? Qual foi a pergunta que Platão achou que deveria ser respondida? Quais são os movimentos uniformes e ordenados cuja existência é preciso supor para explicar os movimentos aparentes dos planetas? Olha só, veja a profundidade disso. Quais são os movimentos uniformes e ordenados cuja existência é preciso supor para explicar os movimentos aparentes dos planetas? Quer dizer, eu quero olhar para o céu e ver um movimento aparente e quero entender aquele movimento aparente em termos de movimentos uniformes e ordenados, né? Então, no fundo, o que o Platão queria, ele queria explicar os movimentos celestes somente com figuras perfeitas, com círculos perfeitos, né? Não queria círculos abaulados, nem distorcidos, não queria órbitas que fossem abertas ou complicadas, ele queria coisas simples. E essa é uma ideia muito poderosa em ciência. Qual é a forma mais simples de eu entender alguma coisa? Geralmente é a forma mais fundamental e correta, certo? Essa segunda parte da aula eu vou parar aqui no movimento de Platão, na pergunta de Platão, a pergunta que Platão fez aos seus discípulos, aos seus estudantes.